Após abandonar sua esposa há 9 anos, um milionário vive uma vida de sucesso, mas solitária. No entanto, um encontro inesperado no aeroporto vira tudo de cabeça para baixo quando ele reencontra sua ex-esposa, acompanhada de uma menina que é idêntica a ele. O que essa reviravolta reserva para ele? Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Eduardo sempre foi um homem de negócios, um visionário, como gostava de se chamar. Desde cedo, ele havia aprendido que o mundo era um lugar cruel e competitivo, onde apenas os mais fortes prosperavam. Sua determinação o levou a se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade. Porém, Eduardo sentia que algo o prendia, um peso invisível que ele acreditava estar atrapalhando sua escalada ao topo. Esse peso, aos olhos de Eduardo, era Carolina, sua esposa. Eles se conheceram ainda jovens, antes de Eduardo sequer sonhar com o sucesso que alcançaria. Carolina era doce, carinhosa e sempre esteve ao lado dele, nos momentos bons e ruins. Ela acreditava nele, mesmo quando ninguém mais acreditava. Mas, com o passar do tempo, Eduardo começou a enxergar o relacionamento como uma distração. Ele via Carolina como alguém que não compartilhava a sua ambição, alguém que, segundo ele, não entendia o preço do sucesso. A decisão de abandoná-la não veio de repente, mas foi como um veneno que se espalhou lentamente. Eduardo começou a trabalhar cada vez mais, afastando-se dela emocional e fisicamente. As conversas entre eles se tornaram monossilábicas, e os momentos de carinho foram substituídos por longos silêncios e olhares distantes. Carolina, que sempre foi uma mulher atenciosa, percebeu as mudanças, mas se agarrou à esperança de que era apenas uma fase. Ela não sabia que Eduardo já estava decidindo o destino de ambos em sua mente. O golpe final veio em uma noite chuvosa. Eduardo chegou em casa tarde, como de costume. Carolina estava na sala, esperando por ele com um jantar simples, mas feito com amor. Ao vê-la sentada no sofá, com um olhar de expectativa, ele sentiu uma pontada de culpa. Mas, em sua cabeça, justificou-se dizendo que estava fazendo isso por um bem maior, sua liberdade. Carolina, precisamos conversar, ele disse, com um tom frio e direto, como se estivesse negociando um contrato. Claro, Eduardo. O que aconteceu? Respondeu ela, preocupada. Ele hesitou por um momento, mas decidiu que era melhor ser direto. Eu acho que isso, nós dois, não está funcionando mais. Eu preciso de espaço para focar no que realmente importa. As palavras cortaram Carolina como uma faca. Ela não conseguia acreditar no que ouvia. Depois de anos de casamento, de tanto esforço conjunto, ele estava simplesmente desistindo? Eduardo, nós sempre resolvemos tudo juntos. Por que agora é diferente? O que eu fiz de errado? Perguntou ela, com lágrimas nos olhos. Mas Eduardo não respondeu. Ele desviou o olhar, incapaz de encarar a dor que causava. Não é você. Sou eu. Eu preciso seguir em frente. O que Carolina não sabia era que naquele momento, Eduardo estava deixando para trás não apenas uma esposa amorosa, mas também uma filha que ainda nem sabia que existia. Carolina estava grávida, mas tinha decidido guardar a notícia para o momento certo. Ela queria surpreender Eduardo, pensando que isso poderia reacender o amor entre eles. Agora, ao ouvir aquelas palavras cruéis, ela percebeu que ele não merecia saber. Se é isso que você quer, Eduardo, então vá. Mas não pense que será fácil se esquecer de tudo o que vivemos, disse Carolina, tentando esconder o tremor na voz. Eduardo, com um rosto impassível, pegou sua mala e saiu, sem sequer olhar para trás. A porta se fechou com um som pesado, simbolizando o fim de um capítulo da vida de ambos. Do lado de fora, a chuva caía como se o céu chorasse pela decisão dele. Do lado de dentro, Carolina se permitiu desabar, abraçando sua barriga e prometendo a si mesma que daria tudo de si para proteger a criança que crescia dentro dela. Enquanto Eduardo dirigia pelas ruas molhadas, sentia uma mistura de alívio e vazio. Ele tinha certeza de que havia tomado a decisão certa, mas, no fundo, uma pequena voz em sua mente questionava: será que você está deixando para trás mais do que imagina?
Eduardo ignorou essa voz, focando no futuro que acreditava ser grandioso. Ele estava disposto a pagar o preço, mas ainda não sabia que o maior custo de sua decisão só viria muitos anos depois, quando ele fosse confrontado com as consequências de sua escolha. A porta se fechou atrás de Eduardo, e com ela, parecia que o mundo de Carolina desabava. Sentada no chão da sala, com as mãos sobre a barriga, ela sentiu o peso da responsabilidade que agora carregava sozinha. Durante dias, sua mente era um turbilhão de pensamentos. Como vou criar essa criança sem ele? Como vou sustentar uma casa inteira? Será que fiz algo errado? As perguntas não tinham respostas, e o único som que preenchia o silêncio da casa era o eco de suas lágrimas silenciosas. No entanto, Carolina não era uma mulher que desistia facilmente. Mesmo com o coração partido, ela sabia que precisava reagir, não por ela, mas pelo bebê que crescia em seu ventre. O tempo passou, e a barriga começou a crescer, um lembrete constante de que a vida não esperaria por ela. Aos poucos, Carolina deixou o luto e a tristeza de lado e começou a se mover. Procurou empregos, fez entrevistas e aceitou o que apareceu. Sua prioridade era garantir um futuro digno para a criança que ela já amava tanto. Seu primeiro emprego foi como atendente em um café no centro da cidade. Era um trabalho simples, mas exaustivo. Ela passava horas em pé, atendendo clientes apressados e lidando com chefes exigentes. Muitas vezes, Carolina ia para o trabalho carregando o peso físico e emocional da gravidez. Seu corpo doía, mas ela sabia que não podia parar. Mesmo quando os pés inchavam e a exaustão tomava conta, Carolina mantinha o sorriso no rosto. Ela repetia para si mesma: "Isso é por você, minha pequena. Isso é por nós." Quando Alice nasceu, tudo mudou. Olhar para aquele rostinho pequeno e inocente trouxe à tona uma força que Carolina nem sabia que tinha. A bebê era perfeita, com olhinhos curiosos e bochechas rosadas que encantavam a todos. Mas ser mãe solteira não era nada fácil. Carolina enfrentava noites sem dormir, dias cheios de trabalho e um orçamento apertado. Cada moeda era contada, e ela precisava ser criativa para garantir que Alice tivesse tudo o que precisava, mesmo com poucos recursos. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Carolina teve que aprender a equilibrar trabalho e maternidade, muitas vezes sacrificando suas próprias necessidades para que Alice nunca sentisse falta de nada. Durante o dia, deixava a filha com uma amiga de confiança, enquanto passava horas no café servindo os clientes. À noite, ela voltava para casa exausta, mas ainda encontrava tempo para brincar com Alice, contar histórias e cantar para ela dormir. Esses momentos, embora pequenos, eram o que mantinha Carolina motivada. Havia dias em que a luta parecia insuportável. Carolina lembrava-se de Eduardo e de como ele simplesmente saiu, como se ela e a criança que carregava não significassem nada. A dor da rejeição ainda a acompanhava, mas ela usava isso como combustível para seguir em frente. "Ele pode ter nos abandonado, mas eu nunca vou abandonar você, minha filha", Carolina prometia a si mesma enquanto acariciava os cabelos de Alice durante as noites difíceis. Com o passar dos anos, Alice cresceu, e Carolina começou a ver o reflexo de Eduardo na filha. Alice tinha os mesmos olhos penetrantes dele, o mesmo sorriso maroto que ele costumava dar quando estava prestes a fechar um negócio importante. Mas, ao mesmo tempo, Alice era completamente diferente. Ela era gentil, curiosa e cheia de vida. Carolina fazia questão de ensinar à filha valores que ela acreditava serem fundamentais: a importância do respeito, da empatia e da honestidade. Apesar de tudo, Carolina nunca falou mal de Eduardo para Alice. Ela acreditava que, um dia, a menina descobriria a verdade por conta própria. Mesmo com todas as dificuldades, Carolina conseguiu criar momentos felizes para Alice. Nos fins de semana, elas costumavam passear pelo parque, onde Alice corria atrás dos pássaros ou se encantava com as bolhas de sabão que outras crianças sopravam no ar. Carolina economizava durante meses para comprar pequenos presentes no aniversário da filha, como um vestido novo ou uma boneca que Alice havia visto na vitrine de uma loja. Cada sorriso da menina era uma recompensa para Carolina, um lembrete de que todo o esforço valia a pena. Mas a vida continuava a testar Carolina. O café onde ela trabalhava fechou, e ela se viu novamente à procura de um emprego.
Dessa vez, conseguiu uma vaga como recepcionista em uma clínica médica, o que significava mais estabilidade, mas também mais responsabilidade. Ainda assim, Carolina nunca deixou Alice perceber o peso de suas batalhas. Para a menina, a mãe era uma verdadeira heroína, alguém que sempre estava lá para ela, não importava o que acontecesse. Alice era curiosa por natureza e, à medida que crescia, começou a fazer perguntas sobre o pai. Carolina sempre respondia com cuidado, dizendo que ele era um homem ocupado que tinha seguido um caminho diferente. Apesar de sua curiosidade, Alice parecia aceitar as respostas, mas dentro dela, havia uma vontade de conhecer o homem que ela imaginava ser seu pai. Carolina sabia que um dia as perguntas seriam mais difíceis de responder, mas até lá, ela se concentrava no presente. Seu maior desejo era ver Alice feliz e realizada. Mesmo quando as lágrimas insistiam em cair, Carolina se lembrava do motivo pelo qual ela continuava lutando, o sorriso da filha, que iluminava até os dias mais sombrios. E assim, Carolina seguiu em frente, carregando nos ombros o peso de uma luta que parecia não ter fim. Mas, em seu coração, ela sabia que cada passo dado, cada batalha enfrentada, a estava levando para um futuro onde ela e Alice poderiam finalmente encontrar a felicidade que tanto mereciam. Quando Eduardo tomou a decisão de deixar Carolina, ele estava convicto de que era o melhor para sua vida. Ele acreditava que sua busca por riqueza e poder era incompatível com a simplicidade da vida que Carolina lhe oferecia. Ele não podia imaginar que aquele rompimento marcaria não apenas a vida dela, mas também a dele, de formas que ele ainda não era capaz de compreender. Nos anos que se seguiram, Eduardo mergulhou de cabeça em sua carreira. Determinado a conquistar o mundo, ele começou a construir um império no setor imobiliário. Seus dias eram uma corrida contra o tempo, reuniões, negociações, viagens, eventos de negócios. Ele parecia incansável, movido por uma missão quase obsessiva de provar que podia chegar ao topo sozinho. E ele chegou. Aos poucos, Eduardo conquistou o respeito e o temor de seus concorrentes. Ele se tornou o homem mais jovem a presidir uma das maiores empresas do ramo, um símbolo de sucesso e perseverança. Sua conta bancária crescia em números que ele nunca imaginara, e sua vida era repleta de luxos, coberturas em locais exclusivos, carros de luxo, roupas de grife e festas glamourosas. Para todos à sua volta, Eduardo era um exemplo de vitória. Mas, quando as luzes das festas se apagavam e o silêncio tomava conta de sua cobertura, Eduardo se via sozinho. Ele não falava sobre isso, mas havia algo que o incomodava. Seus troféus e medalhas, exibidos em um armário de vidro, pareciam gritar uma verdade desconfortável. Ele tinha tudo o que sempre quis, mas sentia que algo estava faltando. Eduardo começou a se tornar cada vez mais introspectivo. Ele via famílias caminhando juntas nos parques e casais rindo em mesas de cafés e sentia uma estranha nostalgia. Não era que ele se arrependesse diretamente de suas escolhas, mas, às vezes, se pegava pensando em Carolina. O que será que havia acontecido com ela? Será que ela havia se casado? Talvez tivesse construído uma família feliz, algo que ele nunca conseguirá ter. Ele não sabia, e se recusava a investigar, temendo que poderia descobrir. Os anos passaram e, embora Eduardo continuasse acumulando riquezas e poder, seu coração parecia cada vez mais pesado. Ele se envolvia em relacionamentos breves, mas eles nunca duravam. Ele percebia que as pessoas ao seu redor estavam mais interessadas no que ele podia oferecer do que nele como pessoa. Era difícil confiar, e Eduardo se protegia levantando barreiras emocionais que ninguém conseguia atravessar. Certo dia, durante um jantar de negócios, um dos executivos mais velhos da mesa comentou algo que tocou Eduardo profundamente. Ele disse: Eduardo, você é um homem bem-sucedido, mas sucesso mesmo é ter alguém esperando por você em casa. Alguém que te ame pelo que você é, e não pelo que você tem. Eduardo riu, tentando disfarçar o incômodo que a frase lhe causava, mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. Ele começou a perceber que, apesar de toda a sua riqueza, sua vida não tinha um propósito claro. Ele havia construído um castelo, mas se sentia como um rei sem reino. Algumas semanas depois, enquanto analisava um contrato importante, Eduardo viu a notícia de um evento beneficente para crianças carentes.
Sem saber ao certo por quê, decidiu participar. Durante o evento, ouviu depoimentos de mães que criavam seus filhos sozinhas, lutando contra dificuldades inimagináveis. Uma delas, em especial, contou como foi abandonada pelo pai de sua filha, mas lutou para dar à menina uma vida digna. Eduardo sentiu um aperto no peito. A história era diferente da dele e de Carolina, mas havia algo ali que o fez relembrar do que deixará para trás. No entanto, Eduardo não sabia, nem podia imaginar, que em algum lugar daquela cidade, Carolina estava criando uma menina que era tão parecida com ele que era impossível não notar a semelhança. Enquanto Eduardo buscava preencher o vazio com bens materiais, existia uma parte dele no mundo que ele ainda não conhecia. E assim, Eduardo seguia sua rotina, sem perceber que sua história estava prestes a dar uma volta inesperada, que mudaria sua vida para sempre. Era um dia comum para Eduardo. Ele estava em um aeroporto movimentado, retornando de uma reunião de negócios em outra cidade. Como de costume, ele estava bem vestido, com sua mala de couro de alta qualidade ao lado e um celular na mão, revisando contratos enquanto esperava seu voo. O aeroporto estava lotado, com pessoas de todas as idades correndo de um lado para o outro, carregando malas e tentando organizar suas viagens. Eduardo mal prestava atenção ao ambiente ao seu redor, absorto em seus pensamentos e obrigações. De repente, algo chamou sua atenção. Entre as vozes e os sons do aeroporto, ele ouviu uma risada infantil, cristalina e cheia de vida. Algo naquela risada fez seu coração pulsar de maneira estranha, como se ele já a conhecesse, mas não sabia de onde. Eduardo levantou os olhos, curioso, e foi quando viu uma menina que parecia ter cerca de 9 anos. Ela estava sentada em um dos bancos próximos à área de embarque, com uma mochila colorida ao lado, balançando os pés no ar enquanto brincava com uma boneca. Eduardo ficou intrigado. Não era apenas a risada dela que parecia familiar. Era o rosto. A menina tinha olhos grandes e azuis, exatamente iguais aos seus. Os cabelos claros e lisos emolduravam um rosto que parecia carregar traços que ele reconhecia, mas não conseguia identificar de imediato. Havia algo naquela criança que o deixava inquieto, uma conexão inexplicável que ele não conseguia ignorar. Antes que pudesse processar o que estava sentindo, ele notou outra figura se aproximando da menina. Uma mulher. Quando ela virou o rosto, Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era Carolina. Ele ficou paralisado, incapaz de acreditar no que via. Carolina parecia mais madura, mas ainda carregava a mesma beleza natural que ele lembrava. Os anos pareciam tê-la transformado em uma mulher ainda mais forte e decidida. Ela estava segurando 2 garrafas de água e parecia ter acabado de voltar de uma loja próxima. Quando se sentou ao lado da menina, seu sorriso era caloroso e cheio de carinho. A menina olhou para ela com admiração, como se Carolina fosse seu mundo inteiro. Eduardo sentiu o coração apertar. Era como se ele estivesse olhando para uma cena que não deveria ver, como se estivesse invadindo um momento que não lhe pertencia. Ele quis se aproximar, mas ao mesmo tempo, uma onda de medo dominou. Como ele poderia encarar Carolina depois de tudo o que aconteceu? E quem era aquela menina? Por que ela parecia tanto com ele? Enquanto ele lutava com suas emoções, a menina se levantou e começou a correr em direção a uma vitrine próxima. Eduardo, instintivamente, deu um passo em sua direção, mas Carolina rapidamente foi atrás dela. Ele viu como ela pegava a mão da menina com delicadeza, repreendendo-a com uma suavidade que mostrava o amor de uma mãe. Eduardo não conseguiu mais se conter. Ele começou a caminhar na direção delas, o coração batendo como um tambor no peito. Quando Carolina finalmente notou sua presença, seus olhos se arregalaram de surpresa. Havia um misto de choque e incredulidade em sua expressão. Por um momento, parecia que o tempo havia parado ao redor deles. Eduardo? Carolina disse, a voz saindo quase em um sussurro. Ele tentou sorrir, mas o nervosismo dominava. Oi, Carolina. É você mesma? Carolina assentiu, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, a menina voltou correndo para o lado de Carolina e segurou sua mão. Eduardo não conseguiu evitar olhar para ela de perto.
Seus traços, sua postura, até mesmo o jeito como franzia a testa ao observar algo com curiosidade, eram estranhamente familiares. A menina olhou para ele com os olhos brilhando de curiosidade. Quem é ele, mamãe? Perguntou, sem hesitação. Carolina hesitou, visivelmente desconfortável. Ela olhou para Eduardo, como se estivesse tentando decidir o que dizer. Eduardo, por sua vez, não conseguia desviar o olhar da menina. Ele começou a juntar as peças em sua mente, e uma possibilidade assustadora e emocionante começou a tomar forma. Meu nome é Eduardo, ele disse, tentando manter a voz firme enquanto falava diretamente com a menina. E qual é o seu nome? A menina abriu um sorriso tímido. Meu nome é Alice, respondeu, sua voz suave e doce. O nome soou como música para Eduardo, mas ao mesmo tempo, trouxe uma sensação de dor. Ele olhou para Carolina, procurando respostas. Carolina, ele começou, mas parou, sem saber como continuar. Carolina respirou fundo e finalmente falou, com a voz carregada de emoção. Eduardo, acho que precisamos conversar. Naquele momento, Eduardo sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele não tinha todas as respostas ainda, mas algo dentro dele dizia que aquela menina não era apenas parecida com ele. Ela era parte dele. E ele precisava descobrir toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. Eduardo mal conseguia organizar os pensamentos enquanto se sentava com Carolina e a menina chamada Alice em uma pequena cafeteria no aeroporto. As horas de voo que ele havia passado revisando contratos e planejando reuniões agora pareciam distantes e irrelevantes. A única coisa que importava era a verdade que ele sentia estar prestes a ouvir. Carolina parecia hesitante, quase relutante, mas ao mesmo tempo determinada. Ela sabia que não havia mais como fugir. Alice, alheia à tensão entre os dois adultos, brincava distraída com uma caneta e um guardanapo, desenhando figuras simples. Eduardo não podia evitar olhar para ela repetidamente, absorvendo cada detalhe. O formato dos olhos, o sorriso sutil, o jeito como franzia a testa quando estava concentrada. Tudo nela parecia gritar que havia algo mais profundo, uma conexão que ele ainda não compreendia completamente, mas que já mexia com sua alma. Finalmente, Carolina respirou fundo e olhou diretamente para Eduardo. Seus olhos estavam cheios de emoções conflitantes, dor, arrependimento, talvez até um pouco de raiva, mas também algo mais, um resquício de carinho, talvez? Era difícil dizer. Eduardo, antes de qualquer coisa, eu quero que você ouça tudo o que eu tenho a dizer antes de tirar conclusões, começou Carolina, sua voz firme, mas levemente trêmula. Há algo que você precisa saber, algo que eu nunca quis esconder, mas também nunca tive a chance de contar. Eduardo assentiu lentamente, seus olhos fixos nos dela. Ele podia sentir o peso das palavras de Carolina, e isso o deixou ainda mais ansioso. Quando você decidiu ir embora, há 9 anos, Carolina começou, mas sua voz falhou por um momento. Ela fez uma pausa, recompondo-se antes de continuar. Eu descobri que estava grávida. Eduardo sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Ele olhou para Carolina, incrédulo, tentando absorver o que acabará de ouvir. Grávida? Como ele não sabia disso? Por que ela nunca disse nada? Perguntas se amontoavam em sua mente, mas ele não conseguiu dizer nada. Tudo o que conseguiu fazer foi olhar para Alice, que agora estava concentrada em seu desenho. Você está dizendo que Alice é minha filha? Perguntou Eduardo, a voz carregada de descrença. Carolina assentiu, seu olhar firme, mas cheio de emoção. Sim, Eduardo. Alice é sua filha. Essas palavras ecoaram na mente de Eduardo como um trovão. Ele sentiu o peito apertar e uma onda de culpa tomou conta de seu coração. Todos os anos que ele havia passado perseguindo o sucesso, as reuniões, os prêmios e os contratos. Tudo parecia insignificante comparado à ideia de que ele havia perdido 9 anos da vida de sua filha. Ele olhou para Alice novamente, vendo-a agora sob uma nova luz. Ela não era apenas uma criança adorável, ela era parte dele. Por que você não me contou? Perguntou Eduardo, a voz cheia de emoção. Por que você não me procurou?
Carolina suspirou, desviando o olhar por um momento antes de encará-lo novamente. Por que você não deixou espaço para isso, Eduardo? Quando você decidiu ir embora, deixou claro que não queria vínculos, que precisava se concentrar em sua carreira. Eu tentei te procurar, mas você mudou de número, saiu da cidade e desapareceu da minha vida. Não era justo com Alice crescer com alguém que não estava disposto a ser parte dela. Eduardo sentiu uma onda de vergonha o invadir. Ele se lembrou de como havia cortado todos os laços, decidido a se dedicar exclusivamente ao trabalho. Ele achava que estava fazendo certo ao buscar seus sonhos, mas agora via o preço que havia sido pago. E você criou ela sozinha, disse ele, mais para si mesmo do que para Carolina. Sim, sozinha, respondeu Carolina, com um leve tom de orgulho em sua voz. E, apesar das dificuldades, Alice cresceu cercada de amor. Ela é uma menina incrível, Eduardo. Inteligente, carinhosa, cheia de vida. Alice olhou para a mãe nesse momento, percebendo que estavam falando dela. Mamãe, o que foi? Perguntou Alice, curiosa, com sua voz doce. Carolina sorriu para ela, tentando não demonstrar a tensão que sentia. Nada, querida. Estamos só conversando. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Alice. Pela primeira vez, falou diretamente para ela, com a voz cheia de emoção. Alice, eu não sabia que você existia. Mas agora que sei, quero muito te conhecer. Alice sorriu, um pouco tímida, mas parecia animada com a atenção. Você é amigo da mamãe? Perguntou ela. Antes que Carolina pudesse responder, Eduardo se adiantou. Mais ou menos isso. Mas eu espero que possamos ser amigos também. Carolina observou a interação entre os dois, e algo dentro dela se suavizou. Apesar de todas as mágoas, ela sabia que Eduardo estava sendo sincero. Ele parecia genuinamente arrependido e disposto a se conectar com a filha. Eduardo, eu não espero que você conserte o passado, disse Carolina, suavemente. Mas Alice merece saber quem você é. E, mais importante, ela merece ser amada por você, se isso for o que você realmente quer. Eduardo assentiu, determinado. Carolina, eu quero. Eu sei que fiz muitas escolhas erradas, mas quero fazer parte da vida dela. Quero recuperar o tempo perdido, se vocês me permitirem. Carolina olhou para ele por um longo momento antes de responder. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Não vai ser fácil, Eduardo. Mas, pelo bem da Alice, estou disposta a tentar. Naquele momento, Eduardo percebeu que a vida lhe havia dado uma segunda chance, uma oportunidade de fazer algo que realmente importava. E ele estava decidido a não desperdiçá-la. Depois do encontro no aeroporto, Eduardo não conseguia tirar da cabeça o que tinha ouvido de Carolina. Ele nunca soubera que tinha uma filha. Nunca soubera que, naqueles meses difíceis, ela havia carregado seu filho, mesmo sem o apoio dele. Aquela revelação, de repente, abalou seu mundo de formas que ele não conseguia compreender totalmente. A surpresa foi seguida de um turbilhão de emoções, confusão, culpa, tristeza e uma sensação profunda de arrependimento. Eduardo nunca soubera da gravidez de Carolina. Durante aqueles 9 anos, ele nunca soubera que a mulher que ele tinha abandonado depois da briga, por causa da sua obsessão pelo sucesso e pelas promessas vazias que fez a si mesmo, estava criando sua filha sozinha. A necessidade de esclarecimento consumiu, e ele não conseguia se afastar do que havia aprendido. A verdade sobre Alice, sua filha, havia mudado tudo. Ele sentiu que precisava confrontar Carolina, entender por que ela nunca lhe contou, e tentar fazer algo para remediar o tempo perdido. Com o coração pesado, Eduardo foi até o apartamento simples onde Carolina morava com Alice. Era tarde da noite quando ele chegou, a luz da janela ainda acesa, e ele sabia que a conversa que teria ali não seria fácil. A mulher que ele conheceu anos atrás havia mudado, claro. Mas o que mais lhe preocupava agora era a menina, Alice, e o futuro que ele não sabia como poderia ter com ela. Quando Carolina abriu a porta, seus olhos mostraram uma mistura de surpresa e cansaço.
Ela já havia dado sinais de que sabia que Eduardo voltaria para falar com ela, mas sua postura ainda estava firme, quase defensiva. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela, tentando esconder a tensão em sua voz. Carolina, nós precisamos conversar, disse ele, com a voz mais suave, mas cheia de ansiedade. Eu preciso entender o que aconteceu. Preciso entender por que você nunca me contou que Alice é minha filha. Ela o olhou com uma expressão que transparecia cansaço, mas também algo mais, uma dor latente que ela carregava em silêncio. Durante todos aqueles anos, ela enfrentou sua luta sozinha, com medo de como Eduardo reagiria, e talvez até esperando que ele nunca soubesse. Você nunca me disse, Carolina. Como eu poderia saber? Como você pôde ficar em silêncio sobre isso? Ela respirou fundo, e seus olhos, que haviam sido duros por tanto tempo, agora pareciam pesar com a lembrança daquele passado distante. Eduardo, eu não sabia o que fazer. Quando eu descobri que estava grávida, eu estava sozinha. Não sabia nem por onde começar. Você me deixou, e o que eu mais queria era te proteger, te poupar de uma responsabilidade que eu sabia que você nunca aceitaria. E não era só sobre você. Ela hesitou, mas continuou. Eu estava me protegendo também. Eduardo olhou para o chão, tentando entender as palavras dela. Ele nunca soubera do peso da decisão dela de não contar. Ele sempre achou que ela escolhera não dizer nada por escolha própria, por não querer confrontá-lo. Mas agora entendia que ela estava apenas tentando não arrastá-lo para uma vida que ele claramente não queria. Eu estava tão imerso na minha própria vida, nos meus próprios objetivos, que eu nunca imaginei que você estaria passando por tudo isso. E agora, tenho uma filha, ele falava, sem saber como expressar a avalanche de sentimentos que surgiam em sua mente. Carolina o olhou, os olhos marejados, e com um tom de voz firme, mas suave, ela disse: Sim, Alice é sua filha, Eduardo. E eu a criei sozinha, sem você, sem a sua ajuda, e ela não sente falta de você. Ela cresceu sem saber que tinha um pai. A vida dela sempre foi nossa. Eu não a culpava você. Mas, ela não pode ser pega de surpresa agora, Eduardo. Eu não queria que você voltasse para se sentir responsável. A vida dela é bem diferente da sua. Ela não precisa de um pai que vem agora, depois de tanto tempo. Ele ficou em silêncio, absorvendo cada palavra de Carolina. Ela estava certa, ele sabia disso. Não poderia aparecer agora e tentar assumir um papel de pai, como se nada tivesse acontecido. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma força interior, uma responsabilidade que ele não poderia ignorar. Ele queria ser o pai de Alice, queria ser a presença que ela jamais teve, e, mais do que tudo, ele queria se redimir pelos erros do passado. Mas a questão que pairava no ar era: como começar? Como fazer isso? Antes que ele pudesse responder, Alice entrou na sala, com um sorriso inocente e curioso. Ela estava segurando um brinquedo nas mãos e olhou para Eduardo, um pouco desconfiada. Oi? Disse ela timidamente, sem entender a tensão que pairava no ar. Eduardo sentiu um aperto no coração. Alice, com seus olhos inocentes, estava na mesma sala que ele, e ele mal sabia como abordar aquela situação. Ele olhou para ela, e seu coração se apertou ainda mais ao perceber o quanto estava perdendo ao não ter estado ali antes. Oi, Alice, respondeu ele, tentando sorrir, mas sentindo um nó na garganta. Que tal me mostrar o que você está fazendo? Alice olhou para a mãe, que acenou positivamente. Ela então correu até Eduardo e o puxou pela mão, empolgada com seu desenho. Eduardo olhou para aquele pequeno ser, e uma sensação de arrependimento lhe invadiu. Como ele pôde perder tanto tempo? Como ele pôde abandonar uma filha sem nem saber que ela existia? Carolina observava em silêncio, sabendo que não havia mais como voltar atrás. O que ele fez no passado não poderia ser apagado, mas o que aconteceria dali em diante estava nas mãos dele. Eduardo, você vai ter que ser paciente, disse Carolina, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Alice vai precisar de tempo para te aceitar. E eu também. E assim, naquele pequeno apartamento, entre a dor e a esperança,
Começou um novo capítulo. Não seria fácil, mas, finalmente, Eduardo estava disposto a tentar. Após o encontro tenso e revelador com Carolina no apartamento, Eduardo não conseguiu parar de pensar nas palavras dela e na sensação de vazio que o tomava ao pensar em Alice, a filha que ele jamais soubera que existia. O choque de ter uma filha desconhecida mexeu profundamente com ele, mas o pior era a dor que sentia por ter ficado tão distante, por tantos anos, dessa família que ele nem sabia que tinha. A responsabilidade agora pesava sobre seus ombros, e Eduardo sabia que precisava tomar atitude se quisesse reparar o estrago do passado. Decidido a reconquistar não só o amor de Carolina, mas também de Alice, Eduardo começou a repensar sua vida. Ele sabia que a estrada não seria fácil. Sua vida até aquele momento havia sido marcada por sucessos materiais e solidão, mas nada se comparava à dor de não conhecer a filha e ver o rosto de Carolina, que já estava marcado pelas dificuldades que ela enfrentará sozinha. O primeiro passo foi se aproximar de Alice. Ele sabia que a confiança da menina não viria de um dia para o outro, mas não queria desistir. A relação deles teria que começar devagar, sem forçar nada. Mesmo sendo difícil lidar com a rejeição silenciosa de Alice, ele tentava sempre dar o melhor de si, sem pressa de receber algo em troca. Ele fazia questão de estar presente, participando das pequenas coisas do cotidiano. Levava Alice para a escola, fazia seu lanche, e procurava demonstrar interesse nas suas atividades. A menina, desconfiada a princípio, foi se abrindo aos poucos, percebendo que Eduardo não estava ali só para cumprir uma obrigação, mas para ser parte de sua vida. Eduardo estava aprendendo, mais do que nunca, o valor da paciência. Cada sorriso de Alice, cada gesto de afeto, era uma pequena vitória para ele, uma lembrança de que talvez fosse possível restaurar o que fora perdido. Ele sabia que não poderia voltar no tempo, mas ainda havia muito a fazer para construir um futuro juntos. Porém, reconquistar o coração de Carolina era uma batalha ainda mais difícil. Ela estava ferida, e sua desconfiança em Eduardo era natural. Durante todos aqueles anos, ela havia sido a única responsável por Alice, e suas cicatrizes estavam profundamente enraizadas. Ela não queria se deixar envolver por falsas promessas, e Eduardo sabia disso. Tentava ser constante, demonstrando, dia após dia, que ele estava ali para ficar, e não apenas para preencher uma lacuna momentânea. Em um final de semana, ele a convidou para sair, sem esperar algo em troca, apenas para passar um tempo juntos e conversar, como nos velhos tempos. Ela hesitou, mas aceitou. Eles foram a um pequeno restaurante familiar, onde o ambiente tranquilo e acolhedor parecia ajudar a suavizar a tensão entre eles. A conversa começou timidamente, com eles trocando palavras sobre o cotidiano, mas logo começaram a falar sobre o passado. Eduardo sabia que precisava ser sincero. Não podia mais esconder o peso de seus erros, e ele sabia que Carolina jamais iria acreditar em mudança se ele não fosse completamente honesto com ela. Carolina, eu sei que te decepcionei. Sei que, no momento mais crucial da nossa vida, eu fui egoísta. Fui fraco. Nunca pensei nas consequências das minhas escolhas, e eu perdi muito por causa disso. E perdi mais ainda por não ter estado ao lado de você e da Alice. Ele pausou, buscando forças para continuar. Eu quero mudar. Quero ser o pai da Alice. Quero estar com vocês. Não tenho pressa. Sei que as palavras não significam nada agora, mas eu estou aqui, e vou mostrar, com as minhas ações, que posso ser o homem que vocês merecem. Carolina ficou em silêncio por um momento. Ela olhava para ele, como se tentasse medir a sinceridade em suas palavras. Não foi fácil para ela ouvir isso, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela parecia se suavizar. A dor do passado não ia embora da noite para o dia, mas talvez fosse possível começar de novo. Eu não sei, Eduardo, ela começou, a voz baixa, mas firme. Foram muitos anos sozinha, lutando para dar o melhor para Alice, enquanto você estava distante, construindo sua carreira e se esquecendo da nossa vida, da nossa família. Não foi fácil para mim, e, sinceramente, ainda tenho medo. Medo de confiar novamente, medo de esperar e ser desapontada outra vez. Eduardo não sabia o que responder, mas sabia que, nesse momento, a melhor coisa a fazer era ouvir.
Ele sabia que, com o tempo, a confiança de Carolina voltaria, mas não poderia forçar nada. Ele precisava deixar claro, mais uma vez, que estava disposto a lutar por ela e por Alice, sem pressa, sem pressões. Era uma construção lenta, e ele estava pronto para cada passo dessa jornada. Ao longo dos meses seguintes, Eduardo continuou a se aproximar de Alice e Carolina. Ele começou a ser parte das pequenas conquistas e desafios diários. Ele ajudava Alice com a lição de casa, organizava passeios em família, e mostrava que queria estar presente, não por obrigação, mas por amor. A pequena Alice, antes hesitante, foi aos poucos permitindo-se gostar dele. As visitas ao parque, os filmes assistidos juntos do sofá, e as tardes com risadas e brincadeiras começaram a criar memórias felizes, que Eduardo, finalmente, pôde fazer parte. Mas a verdadeira prova de sua transformação veio quando ele demonstrou um esforço constante para dar suporte emocional a Carolina. Ele começou a perceber que, para reconquistar sua confiança, ele não deveria apenas se concentrar em Alice. Carolina também precisava de tempo e atenção. Ele a ajudava com pequenas coisas no dia a dia, como fazer compras ou até mesmo resolver questões burocráticas que a incomodavam. Com isso, ele ia conquistando pequenos momentos de afeto, até que, um dia, ela o surpreendeu com uma conversa mais aberta sobre o passado. "Você tem mostrado mais do que palavras, Eduardo. E, por mais que ainda tenha medo, eu vejo que está tentando. Eu nunca imaginei que teria essa chance, mas talvez seja a hora de começar a acreditar que você está mudando. Não é fácil, mas posso ver que a mudança é real. Eu não posso prometer que tudo será perfeito, mas estou disposta a tentar." As palavras de Carolina foram um alicerce para Eduardo. Ele sentiu uma onda de esperança invadir seu peito. Embora a jornada de reconciliação estivesse longe de ser concluída, ele sabia que estava no caminho certo. Ele sentia que, ao menos agora, ele estava lutando por algo que realmente valia a pena, a sua família. E, aos poucos, as pequenas vitórias estavam transformando um futuro que parecia perdido em algo repleto de possibilidades. Depois de tantas incertezas, Eduardo sabia que estava na hora de transformar sua vida. O tempo que passou sozinho, refletindo sobre o que realmente importava, havia mostrado a ele que o dinheiro, o sucesso e a fama não eram mais o que ele desejava. Ele queria algo mais, algo que fosse real e duradouro, a família que ele havia perdido, mas que agora tinha chance de reconquistar. No dia seguinte, ele acordou cedo, sentindo o peso da decisão em seu peito. Mas não era um peso ruim. Era um peso de responsabilidade, de compromisso, de uma nova jornada que estava começando. Eduardo sabia que não poderia mais esperar por um talvez. Ele tinha que agir. Carolina já havia dito que estava disposta a tentar. Ela havia dado a ele uma chance, mas agora era hora de mostrar que ele realmente queria mudar. Ele não queria mais ser aquele homem distante, ausente, preso em suas próprias ambições. Ele queria ser o homem que sua filha, Alice, merecia. O pai que ela sempre precisou. E, mais que isso, queria ser o parceiro que Carolina sempre mereceu. Ele estava decidido, iria mudar a vida deles para sempre. O plano estava claro em sua mente. Ele queria que Carolina e Alice vivessem com ele, na sua mansão, onde ele poderia ser o homem presente, disposto a construir uma nova vida, longe das distrações que o consumiram por tanto tempo. Mas ele não queria apenas levá-las para lá e mostrar sua riqueza. Ele queria que elas se sentissem em casa, que encontrassem conforto e segurança no lugar que ele havia construído. Ele sabia que essa mudança não seria fácil, mas estava disposto a fazer qualquer coisa para provar seu amor e compromisso. Na manhã seguinte, depois de um dia de trabalho, Eduardo se dirigiu à casa de Carolina. Ela ainda estava cautelosa, mas algo havia mudado nela também. O olhar dela, que antes estava distante, agora mostrava uma abertura, uma pequena faísca de esperança. Ele a encontrou na sala, sentada com Alice, que parecia mais tranquila do que antes. Eduardo sorriu, sentindo que aquele era o momento certo. Ele respirou fundo, olhou para Carolina e falou: "Eu sei que tudo isso é novo, e que as palavras não podem mudar o que aconteceu no passado. Mas eu quero mostrar a você, a Alice e a mim mesmo,
que posso ser o homem que vocês merecem. Quero que nossa família comece de novo, sem o peso do passado. Eu comprei uma casa enorme, com espaço para todos nós, e quero que vocês venham morar comigo. Não porque posso oferecer luxo, mas porque quero ser o pai e o parceiro que vocês sempre mereceram. Carolina o olhou, sem palavras, mas seus olhos já diziam tudo. Ela viu a sinceridade em seu olhar, e sabia que ele estava falando com o coração. Era o momento de deixar o passado para trás e começar algo novo. Ela pensou por um instante, o medo e a dúvida ainda tentando tomar conta de sua mente, mas, ao olhar para Alice, ela soube que era o que devia fazer. Ela queria que Alice tivesse a chance de crescer em um ambiente onde o amor fosse a base, e, talvez, aquela mudança fosse o passo necessário para isso. Eduardo, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas, Carolina hesitou, e então, com um sorriso tímido, completou, eu também quero tentar. Vou confiar em você, assim como confio na nossa filha. Vamos dar esse passo juntos. Aquelas palavras foram um alicerce para a mudança que todos precisavam. Eduardo sentiu um alívio profundo, e sua decisão foi tomada de forma definitiva. Ele faria o que fosse necessário para mostrar a Carolina e Alice que ele estava comprometido em ser o homem que elas mereciam. Na manhã seguinte, eles começaram a arrumar as coisas. Carolina, com um misto de apreensão e esperança, começou a organizar os poucos objetos que tinham em sua casa. Alice, animada com a ideia de morar em um novo lugar, começou a arrumar seus brinquedos com um sorriso radiante no rosto. A casa de Eduardo estava pronta para recebê-los, e ele queria que cada canto daquele lar fosse um símbolo de seu amor e dedicação. Quando chegaram à mansão, a imponência do lugar era visível, mas o que mais importava era o acolhimento. Eduardo estava ali para garantir que, em cada detalhe, a casa fosse um lar. Ele levou Carolina e Alice para cada cômodo, explicando com carinho o que ele havia feito para que tudo fosse perfeito para elas. A mansão, que antes parecia fria e impessoal, agora se tornava um verdadeiro lar. O primeiro jantar juntos foi simples, mas carregado de significado. Eles sentaram à mesa, Eduardo, Carolina e Alice, e se olharam com um misto de emoção e alívio. Era como se aquele fosse o início de algo novo, algo que superaria as dificuldades do passado e os erros cometidos. Eduardo observava as duas, sentindo um amor crescente dentro de si. Ele sabia que a estrada à frente ainda teria seus desafios, mas agora ele estava mais preparado para enfrentá-los. Nos meses seguintes, a convivência entre eles foi se fortalecendo. Eduardo continuou a mostrar, com ações concretas, que ele estava comprometido com a mudança. Ele estava presente na vida de Alice, ajudando-a com os estudos, ouvindo suas preocupações e se esforçando para ser o melhor pai que ela poderia ter. Carolina, por sua vez, começou a ver Eduardo de uma maneira diferente. Ele não era mais o homem egoísta e distante, mas alguém disposto a colocar a família em primeiro lugar. E foi em um momento de pura felicidade, enquanto todos estavam reunidos em casa, que Eduardo olhou para Alice, com a emoção transbordando de seu coração, finalmente revelou algo que ele havia guardado para si por tanto tempo. Ele se aproximou de Alice, com um sorriso suave, e disse, com a voz cheia de ternura: Alice, eu preciso te contar uma coisa. Eu sei que você tem muitas perguntas, e talvez você já tenha percebido, mas eu sou seu pai. O silêncio pairou no ar por um momento. Alice olhou para ele com os olhos arregalados, tentando processar o que acabará de ouvir. Ela nunca soubera disso, nunca tinha entendido por que ele estava tão distante, mas agora, tudo fazia sentido. A emoção tomou conta dela, e com os olhos brilhando, ela correu até Eduardo e o abraçou com força, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde sempre pertenceu. Carolina observava a cena, com um sorriso de satisfação no rosto, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Ela sabia que aquele momento era mais do que especial. Era a confirmação de que a mudança de Eduardo não era só uma promessa vazia. Ele estava ali, verdadeiramente, como pai para Alice, e como o homem que ela sempre soubera que ele poderia ser. Finalmente, o que começou como uma tentativa de recomeço se transformou em uma história de renovação e amor. Eduardo, Carolina e Alice estavam finalmente juntos, e,
Com o tempo, a mansão se tornou um lugar cheio de risos, abraços e memórias felizes. A jornada de reconciliação foi longa, mas o esforço, o compromisso e o amor fizeram com que tudo valesse a pena. O futuro, que antes parecia incerto, agora estava cheio de possibilidades. E, ao olhar para Carolina e Alice, Eduardo sabia que havia feito a escolha certa. O recomeço não apenas mudou suas vidas, mas também trouxe a felicidade que ele nunca soubera que poderia ter. Era o início de um novo capítulo, um capítulo que, finalmente, estava cheio de amor, união e promessas cumpridas. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.